Capítulo 1. Reencarnado em uma fera semi-humana. Era um dia de domingo normal, eu estava voltando da praia depois de um dia de verão, tomando sol e comendo com minha família. Andei pela rua normalmente, até que parei subitamente e senti uma dor estranha no peito. Me preocupei por um instante, mas depois a dor passou e não dei importância. Porém, quando atravessei a rua, senti uma dor imensa no peito e não conseguia respirar direito. Acabei caindo no meio do asfalto quente. Tive algumas visões ruins do que acontecia, da minha família preocupada, dos médicos da ambulância me atendendo e tentando me ressuscitar. Naquele momento entrei em pânico porque já tinha entendido o que estava acontecendo. Eu estava morrendo por um infarto, coisa difícil de acreditar considerando que nem tinha 25 anos e a saúde do meu coração sempre foi boa. Nos meus instantes finais, tive uma visão dos médicos que tentaram me salvar, e o desespero de não estar preparado para morrer me deu vontade de gritar, enquanto aquela visão dos médicos se esvaia. Sem entender o porquê, já que pensava ter morrido àquela altura, gritei, mas o grito não era da minha voz, era um grito de um bebê. O meu grito, que agora era de um recém-nascido, o grito era dado enquanto minha visão se esclarecia novamente, revelando a visão de um homem com características de lobo, que me olhou com seriedade e me pegou nos braços enquanto eu mantinha um olhar perdido. O homem que me segurava começou a falar em uma língua que eu não entendia. Homem. Parece um menino saudável, mas é estranho ele não chorar. A mulher gentilmente me pegou nos braços de forma gentil porém firme, olhando profundamente nos meus olhos. Mulher. Ele tem um olhar sereno, mas dá para ver que está confuso por acabar de vir ao mundo. Olhei meu próprio corpo, percebendo que tinha voltado a ser um bebê, mas felizmente conservando minhas memórias e consciência. Minha mente. Essa mulher meio lobo é minha mãe. Pera, isso significa que eu reencarnei. Coloquei as mãos na cabeça, sentindo que pareciam duas orelhas de lobo. Minha mente. Estou em um isekai. Pai. Agora ele parece um pouco assustado, só espero que ele seja um homem forte. Mãe. Vai sim, ele é filho do homem mais forte que eu conheço. A mulher que aparentemente era minha mãe, me pegou no colo, me segurando na altura dos seus seios, e logo depois beijou o meu pai. Vendo aquilo sorri ligeiramente. Minha mente. Não sei o que dizem ou o que esperam de mim, mas parecem felizes comigo. Perai, porque eu já estou me preocupando com expectativas. Acabei de nascer. Comecei a olhar em volta e vi que estávamos em uma espécie de tenda. Involuntariamente mexi as minhas novas orelhas e comecei a ouvir os sons à minha volta, percebendo que conseguia ouvir o som dos pássaros, do vento batendo nos galhos das árvores, até o som dos insetos do que parecia ser uma floresta. Minha mãe me olhou, percebendo minha atitude curiosa, e sorriu enquanto acariciava meu cabelo e minhas orelhas de lobo. Mãe. Parece que ele está curioso, logo vamos levar ele para fora. Pai, isso vai acontecer logo, mas é melhor acampamos aqui por alguns dias. Recebi o nome de Laufer, um menino lobo de cabelo branco e olhos azuis. Poucos dias depois que nasci, meus pais Jaime e Susana continuaram a viagem. Conforme os meses foram passando comecei a entender aquela língua estranha, descobri que a raça a qual pertencia era a raça das pessoas feras e eu era filho de um casal de aventureiros, Jaime e Susana Loaite. Pessoas fera pertencentes à tribo dos Dedousha. Pelo que eu ouvi eles tinham decidido se casar e depois de se casar na última cidade que visitaram com seu grupo acabaram tendo a sua grande noite em uma pousada antes de voltar para sua terra natal, uma vila de pessoas próxima à cidade de Sante. Minha mente. Isso é o que eu chamo de não perder tempo, disse com um sorriso que se não fosse pelo fato de eu ser um bebê poderia ser interpretado de forma bem maliciosa. Já na vila dos Dedousha, tinha me acostumado a meus novos sentidos. Minha audição, olfato e visão eram muito superiores aos sentidos de meu antigo corpo. Não sabia qual seria meu limite de força física, mas estava disposto a descobrir. Com uns 8 meses, consegui aprender a andar, coisa que surpreendeu a todos, já que aparentemente era um sinal de desenvolvimento precoce. Assim que aprendi a andar, comecei a pensar em como eu poderia lutar. Um dia no berço comecei a pensar em como faria isso. Minha mente. Se eu tenho um corpo forte, o melhor será trabalhar meu corpo.
Olhei minhas próprias mãos e meu próprio corpo de bebê. Minha mente. Eu posso não ser forte agora, mas por enquanto acho que seria bom pensar em como ficar mais resistente. Sentei, fechei os olhos e logo me joguei no berço enquanto pensava em uma forma de fortalecer meu corpo, até que lembrei que lutadores de karatê e muay thai no meu mundo costumavam treinar contra objetos duros para endurecer os ossos. Minha mente. Isso poderia funcionar, mas preciso de alguma coisa dura para bater. Levantei de forma desengonçada, e segurei com firmeza na grade do berço. Segurei na borda do berço e fiz força com meus pequenos braços. Aos poucos fui subindo pela grade do berço. Cheguei ao topo do berço, com a barriga logo passei minha perna esquerda seguida da direita, me sentando no topo da grade. Logo depois girei o corpo enquanto me deixava cair cuidadosamente até sair do berço e começar a andar de forma desengonçada até o quintal. O que eu não tinha notado era que minha mãe tinha visto tudo. Impressionada, minha mãe Susana me seguiu e me viu andar com firmeza. O caminho era difícil, para os finos e macios pés de um bebê. Andei pelas pontes de madeira das casas que ficavam suspensas, até chegar em terra firme. Continuei andando pela terra e algumas partes da terra eram bem duras e irregulares. Sentindo isso pensei que andar descalço me ajudaria a fortalecer os pés. Enquanto eu pensava isso, eu não notava como algumas adultos e crianças mais velhas da vila me olhavam estranho enquanto eu andava. Continuei andando até parar em frente a uma grande árvore que parecia um carvalho. Pelo tamanho, o carvalho parecia bem antigo e resistente. Fechei o punho e comecei a socar o carvalho. Quando minha mãe viu que eu não estava no berço, saiu correndo atrás de mim e seguiu meu cheiro até onde eu estava. Susana. Ei Laufer, para já com isso. Ignorei um dos socos que dei, farpas entraram na minha mão esquerda. Acabei chorando um pouco pela dor repentina e minha mãe me pegou nos braços e me carregou para dentro zangada. Susana. Onde já se viu, além de esperto você parece encrenqueiro, puxou mesmo a sua mãe nisso. Minha mãe me levou até meu pai, que estava fazendo almoço na cozinha. Jaime. Ei querida, o que houve? Disse chegando perto de nós. Susana. Pequei nosso filho fora do berço, socando o tronco do carvalho. Jaime. Que? Tá falando sério? Susana. E eu já menti para você por acaso? Jaime. Ok, calma, eu vou pegar uma pinça. Meu pai tirou todas as farpas da minha mão, logo examinou minha mão, felizmente sem encontrar ossos quebrados nem nada além das feridas superficiais da farpa, que ainda incomodavam e me faziam mostrar uma cara de incômodo e ligeira dor. Jaime, acho que posso fazer uma cura simples, essa dor deve ser demais para um bebê. Jaime segurou minha mão e começou a recitar o que pareceu um encantamento. Jaime. O poder divino é rico e dele provém, ele dá a força para se levantar em nós, para aqueles que perderam sua força. Curando. Uma aura verde clara envolveu minha mão machucada e acabou instantaneamente com os ferimentos, coisa que me deixou completamente em choque. A magia era algo real naquele mundo, só saber isso já abria um leque de possibilidades. Minha mãe me colocou de novo no berço acompanhada por meu pai, Jaime. Bom, já que está tudo resolvido vou continuar fazendo almoço. Susana, pode deixar que eu fico de olho nesse meliantezinho, vou garantir que não fuja de novo. Disse para logo me olhar com uma cara séria. Fiquei pensativo, processando o fato da magia existir naquele mundo e consequentemente fiquei encarando minha mãe, até que ela decidiu falar. Susana, então quer dizer que você gosta de socar coisas, né? Minha mãe colocou as palmas das mãos estendidas na borda do berço. Eu levantei lentamente, toquei mão direita dela, mas antes que eu percebesse minha mãe fechou a esquerda e me deu um soco falso que me assustou me fazendo colocar as mãos no rosto. O soco deu origem a um impacto suave nas minhas mãos. Susana, sua vez Laufer, mostre o que tem. Fechei o punho e comecei a socar com toda a força que meu corpo de bebê de uns 8 meses permitia. Mente de Susana. Esse garoto, ele parece mesmo muito esperto, mesmo nessa idade parece que ele já decidiu o que quer se tornar. Mal chorou quando nasceu e nem chorou pela dor das farpas, ele com certeza é bem forte para um bebê. Nos seguintes 2 anos, me dediquei ao treinamento físico e de magia, aprendi a ler e comecei a estudar os livros de magia de terra e de cura com a ajuda do meu pai.
Desde que fiz 1 ano, não parei de socar e chutar aquele velho carvalho dia após dia para fortalecer meus punhos, pernas e dedos. A sola dos pés era fortalecida graças ao fato de eu sempre andar descalço. Tudo isso era complementado com um grande treinamento físico que trabalhava meus músculos. Meus pais também me ensinaram a aproveitar meus sentidos e usar minhas garras, que graças ao aumento de força do treinamento físico e o condicionamento diário das mãos, pés e pernas dilacerariam com muita facilidade. As histórias da vida dos meus pais como aventureiros eram algo quase diário, principalmente durante as refeições. Pouco depois de eu fazer 3 anos, minha mãe deu a notícia de que eu ganharia uma irmãzinha. Mantive uma cara séria enquanto processava aquela notícia. Minha mente. Eu tenho uma irmã mais nova? Não sei o que pensar sobre isso, já que eu sempre fui filho único. Vendo minha cara séria, meu pai me pegou de surpresa e me levantou para me olhar nos olhos. Jaime. Ei carinha, não se preocupe, não é porque você vai ser o mais velho que vamos nos esquecer de você. Disse com um grande sorriso no rosto. Susana. Não vamos mesmo nos esquecer de você, Laufer, mas você tem que saber como proteger sua irmã. Eu vou proteger ela sim, eu estou forte agora e vou ficar bem mais forte. Susana, pode ser, mas você vai precisar de mais do que seus punhos para ser realmente forte. É por isso que seu pai vai continuar a ensinar magia. E Giz, o filho mais velho do chefe, vai te ensinar esgrima dentro de 1 semana. Ele é forte. Susana. Muito. Assim como na magia existem níveis dentro da espada. Esses níveis são: espada novata, espada intermediária, espada avançado, espada santa, espada rei, espada imperador e espada deus. Pelo que eu soube, o Gi está perto do nível rei. Legal. Vou dar o meu melhor. Jaime. Sei que vai Laufer, mas se vai mesmo usar sua força para proteger, precisa saber uma coisa, principalmente se você quiser se tornar um aventureiro. O que é? Jaime. Todos sabemos que matar é algo ruim, e não é algo que deva ser feito, mas em situações extremas, você vai precisar matar para proteger a si mesmo e seus companheiros. Só tenho 3 anos, gente. Susana. Claro, mas também sabemos que desde pequeno você sempre foi maduro para sua idade. Jaime. O ponto é, como você sabe, nosso olfato pode nos dar pistas do estado emocional das pessoas próximas. Se você sentir intenção assassina ou muito agressiva vindo do seu oponente, considere seriamente ter que matá-lo. Ok, minha mente. Pelo que eles contam que encararam na época de aventureiros, esse mundo parece mesmo ser muito perigoso. Existem até demônios aqui. Ainda assim, isso não é algo que se diga para uma criança de 3 anos. Acho que eles confiam na minha mentalidade madura, mesmo não sabendo que tenho a mentalidade de um cara na casa dos 20. Meu treinamento continuou ao mesmo tempo que a gestação da minha irmã acontecia. Decidi me especializar nas magias de cura e de terra, com a de cura servindo curar machucados e retirar infecções dos seres vivos, sendo graças a essa magia que eu conseguia realizar meu condicionamento de mãos diariamente, sem me preocupar com fraturas, já que elas sempre eram curadas por mim ou pelo meu pai, e a de terra capaz de manipular terra, minerais, podendo criar e destruir estruturas de pedra. Comecei a avançar nos estudos de magia, tanto nas magias de cura quanto nas de terra. Passei facilmente pelo nível de iniciante e intermediário, chegando no nível avançado em tempo recorde, conseguindo realizar os feitiços sem necessidade de pronunciar o encantamento. Aprendi a manipular a terra e construir estruturas de terra com certa facilidade, assim como também consegui desfazê-las rapidamente. Para a alegria do meu pai, meu talento em magia era equiparável à resistência e força do meu corpo. Aos meus recém-cumpridos 4 anos eu já era um mago de nível avançado tanto em magias de terra e de cura, sendo considerado um prodígio por todo o vilarejo. Ao mesmo tempo, comecei meus treinamentos de esgrima com Giz, o filho do chefe, usando espadas de madeira. Meu professor Giz era um homem fera musculoso com cabelos cinzentos longos que geralmente andava sem camisa. O que eu não esperava era o fato de eu ser um completo fracasso em esgrima. Não importa qual estilo de esgrima eu tentasse, estilo Deus da Água, estilo Deus do Norte ou estilo Espada de Deus, fracassava em todos os estilos.
Durante os treinos, até desenvolvi um bom trabalho de pés que me permitia esquivar os ataques, mas sempre abria muito a guarda na hora de atacar graças ao meu jeito desengonçado de atacar. Apesar da minha mãe ser uma espadachim, a espada tinha compatibilidade zero comigo. Treinos de magia de dia, espada no início da tarde e condicionamento de mãos de Shadow Doxin de noite, perfeito para lidar com a frustração de não sair do nível iniciante nos treinos de esgrima. Assim foi por 6 meses. Mas não importava o quanto eu tentasse, eu não conseguia progredir em esgrima e sempre era surrado por Giz com a espada de madeira. Em uma das minhas noites socando o carvalhol, começou a chover, mas eu não liguei e continuei socando a árvore enquanto movia os pés, usando também esquivas que Gislaine me mostrou nos treinos de esgrima, até que no auge da minha frustração, dei um direto de direita no tronco do carvalho que fez meu punho atravessar o tronco. No momento em que me dei conta do que eu fiz, fiquei em choque, não só pelo resultado do golpe, mas pelo fato de não sentir dor no meu punho direito. Felizmente usei a magia de cura para curar a árvore danificada e entrei em casa. Naquela noite, jantei com minha irmãzinha recém-nascida, que recebeu o nome de Zenith em homenagem a outra conhecida da família, Zenith Jirete, meu professor Giz, que naquela noite havia sido convidado para jantar conosco, trazendo suas filhas. Mãe, ei Laufer, o que foi? Eu, nada não, eu só tava pensando aqui. Gislaine suspirou, parecendo entender como eu me sentia. Giz, dizer que não é nada me parece conversa afiada. Para mim você parece bem frustrado. Minha mente. Acertou. Giz bebeu um pouco de água e continuou. Giz, de vez em quando é normal as pessoas se frustrarem ou se arrependerem. Eu mesmo tenho meus arrependimentos. Mas parte de crescer é saber lidar com essas coisas e ter a força para seguir em frente. Mesmo com a magia vai precisar aprender um pouco de esgrima para se defender no combate corpo a corpo. Fiquei pensativo com as palavras do meu professor naquele momento. Minha mente, na minha outra vida, perdi as contas das vezes que me senti assim. Não que eu não fosse capaz de fazer as coisas, mas eu sempre acabava me sentindo paranoico, como se eu nunca fosse bom o suficiente. Isso era muito estúpido, ainda mais considerando que nunca me cobraram perfeição na minha antiga vida. Obrigado por essas palavras, Giz, vou pensar em como superar meus pontos fracos. A partir daquele momento foi o que eu fiz, pensei novamente nas minhas fraquezas, no que eu era e não era capaz de fazer, em como eu podia melhorar e no fim de tudo, naquela noite, olhei minhas mãos e já sabia como eu queria lutar. No dia seguinte, dei continuidade ao meu treinamento. O treinamento de magia correu normalmente, mas depois veio o pesadelo, conhecido como treinamento de esgrima. Como sempre, fiquei frente a frente com Gislaine, que já me esperava empunhando sua espada, estranhando quando notou minha falta de interesse em lutar. Giz, ei Laufer, o que foi? Eu pensei um pouco e decidi que não quero mais fazer isso. Giz, como é? Sei que está frustrado, mas se não tentar não vai sair do nível básico nunca. Disse parecendo ligeiramente irritado. Eu entendo, mas eu percebi que não preciso de esgrima, me viro bem com minha magia e meus punhos. Gislaine respirou fundo e tentou falar comigo de novo. Giz, não diga isso, vai mesmo desistir. Vai mesmo perder as oportunidades que seus pais estão te dando. Sem paciência para ouvir aquele sermão, simplesmente dei meia volta jogando a espada no chão e andei para dentro de casa. Giz ficou furioso e exigiu que eu voltasse e prestasse atenção nela, o que chamou a atenção dos meus pais, que logo foram ver o que estava acontecendo, com meu pai levando minha irmãzinha Zenith no colo. Sem me importar com o que Giz gritava, continuei meu caminho para o interior da casa. O que eu não esperava é que Giz fosse perder a paciência e avançar em cima de mim, tentando me acertar na nuca com a espada de madeira, mas graças à minha audição e reflexos esquivei enquanto girava meu corpo para ficar cara a cara com Giz. Se deixando levar mais pela raiva naquele momento e esquecendo em grande parte da técnica, Giz tentou me acertar várias vezes com a espada de madeira, querendo me dar uma lição. Esquivei com dificuldade, até que em um corte vertical que Giz deu, vi a oportunidade e soquei a espada de madeira em pleno ataque de Giz, partindo ela no meio.
Presenciar aquilo deixou todos sem saber o que dizer. Giles, como você conseguiu isso? Eu endureci minhas mãos. Disse estendendo minhas mãos para Giles, que começou a senti-las, percebendo que elas eram muito grossas, com dedos robustos e ásperos. Giles, você tem mesmo bons punhos, poucos conseguem lutar só com os punhos. Eu, né? Acontece que eu treino os punhos desde cedo. Giles, interessante, mas se esse é o caminho que você escolheu, vai ser complicado sobreviver. Eu, estou disposto a lidar com isso, meus punhos me mostre mais. Pediu como uma expressão empolgada. Eu, tudo bem senhorita Gislaine. Disse para logo levantar os punhos. Enquanto via Giles pegar a espada de madeira que joguei no chão, logo comecei a trocar golpes com Giles, parecendo iniciar um tipo totalmente novo de treinamento. No ano seguinte comemoramos meu aniversário de 5 anos. Comemorar um aniversário sempre foi uma ocasião especial, mas naquele mundo era ainda mais especial, já que os aniversários eram comemorados a cada 5 anos, e com 15 anos, o aniversariante já era considerado um adulto. Aos 7 anos eu já era quase um mago de nível santo nas magias de cura e de terra, sendo considerado um gênio em toda a vila de Dedouxa. Meu corpo também não deixou de evoluir, sendo graças a ele capaz de derrubar árvores e danificar pedras com um só golpe, sendo as lesões insignificantes graças ao fato de que podia usar magia de cura sem recitar o encantamento, para curar minhas próprias feridas. Graças à personalidade educada e tranquila da minha outra vida e à criação dos meus novos pais que queriam que eu fosse uma pessoa prestativa, cresci ajudando minha família em todo tipo de tarefa, ajudando inclusive na cozinha, cozinhando com meu pai com certa frequência. Ajudar na cozinha era nostálgico para mim, já que era algo que eu fazia de vez em quando na minha outra vida, ajudando minha mãe. Também ajudava alguns moradores da aldeia, me tornando bem popular com as garotas e sendo conhecido por todos na vila. Me dava bem com minha irmã Zenith, que já tinha 4 anos, brincávamos muito juntos e ela era uma criança feliz, assim como eu naquele mundo. Parecia a vida perfeita, mas como dizem, a vida é uma caixinha de surpresas. Um dia, um comerciante estava navegando pelo oceano, até ser abordado por um navio de contrabandistas. Arpões foram lançados na lateral do casco do navio para forçar uma proximidade entre eles. Em seguida, com os navios próximos, grandes tábuas foram colocadas entre os navios para ser usadas como pontes para que os contrabandistas pudessem invadir. Comerciante, por favor, não, eu ainda não vendi nada. Contrabandista, ótimo, assim temos mais coisas para roubar. Os contrabandistas facilmente incapacitam o comerciante e roubam rodas, as especiarias e objetos de valor, desamarrando o comerciante apenas depois de concluir o roubo. Pouco depois de desamarrar o comerciante, o líder dos contrabandistas, com sua espada desembainhada, dedicou algumas palavras. Contrabandista líder. Você tinha um bom estoque, com isso sua dívida está quase quitada. Comerciante. E como eu vou pagar? Vocês já levaram tudo que eu tinha. O líder dos contrabandistas apontou sua espada para o comerciante, o intimidando e fazendo ele calar a boca. Contrabandista líder. Escuta aqui, seu gordo, vamos ao porto de Santi, é bom achar algo de valor. Comerciante. Alguma preferência? Contrabandista líder. Escravos seriam muito bons, principalmente pessoas fera. Na manhã seguinte o comerciante chegou ao porto de Santi, desesperado para encontrar algo valioso. O comerciante explorou a cidade e seus arredores, descobrindo a vila de Dedouxa. Depois de mais um dia de treino, estava pronto para mais uma noite de sono. Porém, naquela noite, uma invasão começou. Meus pais e outros guerreiros da aldeia de imediato foram defender a aldeia, me pedindo para defender minha irmã e não sair de casa. Tudo o que eu pude fazer foi abraçar minha irmã na sala da nossa casa, enquanto ouvia toda a batalha. Estranhamente, os inimigos eram muito numerosos. Minha mente. Claro que nunca matei ninguém na minha antiga vida, mas eu quis treinar esse corpo para lutar. Mandaram eu proteger a Zenith, e se eu tiver que matar para fazer isso? Um humano contrabandista armado como uma espada entrou na casa derrubando a porta com um chute.
No instante que vi ele entrar, avancei com toda a velocidade e soquei com tudo as bolas dele. No momento do impacto senti algo estourando dentro das calças dele. Ele ficou ajoelhado em agonia, deixando o queixo na posição perfeita para um golpe direto no queixo que o deixou possivelmente morto e com possível fratura na mandíbula. Olhei para minha irmã e vi que ela tinha me visto matar, ficando ainda mais assustada. Eu fecha os olhos, gente. Ouvi outro entrando. Quando entrou, ficou assustado ao ver seu companheiro no chão, ainda assim atacou com golpes de espada que esquivava sem problema. Minha mente, comparando com o giz, esse cara é uma lesma. Em uma estocada que o contrabandista me deu, notei que ele tinha inclinado muito o corpo para frente. Puxei o braço dele e o joguei no chão graças à inércia. Logo subi nele chegando ao pescoço do inimigo e usei minhas garras para cortar a garganta dele, fazendo ele se afogar no próprio sangue. Ouvi outro entrando pela porta e assim que ouvi virei preparando a magia de terra canhão de pedra, jogando uma pedra do tamanho da cabeça de um homem na cara do contrabandista, provavelmente matando ele instantaneamente. Eu parecia ser capaz de lidar com a situação, mas um dos contrabandistas entrou por uma janela e pegou os amigos de refém. Sem escolha, tive que me render.